E aí? Salve, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, tudo indo. Satisfação falar Como é que estão contigo. as coisas? Tudo ótimo, Pois é. tudo caminhando bem. Como foi que você entrou no mundo da música? Como é que começou essa história? Como é que começou a tua vida musical? Como é que foi no início? Conta um pouco. Então, assim, na realidade é até difícil pensar no início, porque Aham, o início foi. Eu nasci crescendo, né? Ouvindo música. Meu pai, ele era um chorão, flautista. chorão. Então, Não sabia. Nunca fui. chorão, pois é. Então, todo sábado o que meu pai fazia era ir para rodas de choro. E Bacana, não a minha sabia. diversão era acompanhar ele nas casas que tinha piscina ou nas casas que Aham, tinha outros amigos, outros filhos de pessoas que também ele estava amigos dele. aham. E era uma coisa assim, um evento um pouco até familiar, que minha mãe ia e a gente passava a tarde toda enquanto nos background tinha choro tocando, né? Aham, aham, Então, assim, eu cresci nessa situação. Meu pai ele era muito bem relacionado com os músicos de Salvador na aham. época, né? Então, era. Eu digo que Ele meu pai era. era um. Eu acabei não pegando, foi acender a luz aqui. Ele era um flautista como hobby, fazia como hobby ou era profissional? Então, ele era um hobby. Ele era um flautista amador profissional. Sim. Porque, assim, por profissão ele não era músico, né? Aham, Ele tinha outro tipo de carreira. Mas o coração dele estava nisso e aham, também ele tinha muito talento, porque ele, mesmo tendo uma vida durante a semana completamente diferente do que você imaginaria do que você imaginaria de um músico profissional, ele estava tocando todo dia, ele estava se encontrando com outros músicos durante a semana. Então ele tinha uma vida assim desse tipo bem agitada, né? E ele tocava nos grupos também profissionais, né? aham, De Salvador. Meu pai tocou muitos anos nos Ingênuos, aham. né? Então, por consequência, eu conhecia os músicos, acabei conhecendo os músicos dos Ingênuos por causa dele também. E músicos profissionais, né? No final foi assim que eu acabei conhecendo o Mário, inclusive. Ah, Mas você conheceu através do teu pai, o Mauro, então não foi nem via sim, extensão da universidade. não, não, não. Eu conheci Mário, eu te digo, uma das primeiras vezes. Eu não lembro quando é que foi a primeira vez, mas eu lembro então, tinha um encontro que existia aos sábados na casa de Edson Sete Cordas, né? Que era um dos locais. Aí já era mais velho, já tinha, sei lá, acho que 11, 12 anos. E nisso você ainda não E tocava ainda, né? não, eu tocava, Já tocava tocava, mas não era violão violão sempre. clássico, assim. E aí eu lembro que fomos encontrar Rafael Rabelo Olha só. na casa. Rafael Rabelo foi visitar, estava na casa de Edson, né? Aham. E o Então, Marulhô apareceu lá. e Marilhão apareceu. Aham, E foi aquela festa, né? aham. Assim, fiquei muito impressionado. O Mário tocou com o Sim. Rafael e tal. Imagina, né? Você vai pra uma casa em que tá Marulhô, Rafael Rabelo junto, né? E eu já tava naquela época já ouvindo, já assistindo alguns vídeos do Rafael, me lembro de algumas entrevistas dele que eu já ficava de olho e tal. Então assim, nesse dia foi realmente que para mim, aquilo ali mudou, né? Ali foi um divisor de águas. E aí eu sabia que Mário estava também morando aqui, era um violonista assim fora de série, aquela coisa toda. Morando na Bahia, você fala, né? Então, namorando na Bahia, é. E aí que realmente eu, né, falei com meu pai que eu queria estudar com o Mário e como é que seria. Enfim, foi naquele momento que realmente as coisas começaram a se tornar um pouco mais sérias para mim, né? Então, fizemos o contato com o Mário. Mário estava em uma época que ele ia viajar, ele ia passar 3 meses na Europa. Mas eu toquei para ele antes. Eu toquei uns estudos de Fernando Sor na época.
E isso tinha o quê? Uns 12 anos, talvez. E o que a gente combinou foi o seguinte, ele iria para a Europa, iria fazer um curso de música barroca na época, e na volta a gente começaria a trabalhar. E enquanto isso, eu estudei por 3 meses com o Robson. Certo, professor lá, né? Da universidade. Porque aconteceu que eu consegui não sei se foi por coincidência ou planejamento, eu consegui já naquela mesma fase entrar na universidade pela extensão. Pela extensão, sim. Porque o próprio Mário mesmo recomendou, entra pela extensão, porque além disso você já fica no sistema. Claro, né? claro. Então assim, eu entrei pela extensão. Eu não lembro se na época tinha as oficinas ou já tinha o curso básico, mas eu entrei direto no curso básico. Talvez um pouco já pelo meu conhecimento. Meu pai também tocava violão, então eu aprendi muita coisa com meu pai na época. E assim que tudo começou, né? Eu já entrando no básico, né? Já vivendo na escola de música da UFBA desde 13, 12 anos de idade. E já fazendo com essa idade, eu lembro que eu já tinha aula de teoria, já tinha aula de percepção. Nessa idade, assim, Sim. entre meus 12 e 16, 17 anos, tive aula com Teca Godin, tive aula com Pedro Roger, tive aula de harmonia, né, com Pedro. Sim. Então... Ou seja, já nessa idade, com professores de altíssimo nível, né? Professores universitários de altíssimo nível, né? Sim. Então, um privilégio grande. Pois é. Ao ponto que quando eu entrei na universidade no meu primeiro ano, eu não me senti, assim, do ponto de vista acadêmico, eu não me senti perdido. Eu já um pouco que eu já tinha vivenciado aquilo, já sabia. E também acabou que os 4, 5 anos de preparação já me deram uma ideia do que é que seria assim, a vivência na universidade, porque acabou que você, dentro do próprio, né, departamento de violão, eu criei amizades, eu conheci os alunos de Mário, então eu entendi, assim, das coisas que eles tinham que fazer, dos requisitos para as provas, para tudo isso, né? E já foi vivenciando um pouco a profissão ali, né? Como é que é, ou não, digamos. É difícil. Porque quando você foi fazer o vestibular, você já tinha certeza, é isso que eu quero ser em termos de profissão. Sim. Na realidade, eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos e já tinha uma certeza que eu queria música. Né? Mas a questão da vivência como músico é outra situação. Outra vida, né? outra... Isso aí aconteceu num momento completamente mais tarde. Né? Assim, para mim era paixão, para mim era a música, a reverência à música que me movia, né? Eu peguei a época de Mário, acho que Mário não tinha nem 30 anos, né? Quando tudo isso começou a acontecer. E Mário tinha no auge da carreira, basicamente, né? Sim, mas eu não sei se seria no auge da carreira dele, mas eu também diria que é um momento que ele está voltando da Alemanha, né? Então ele está com um espírito ainda um pouco alemão, de como as coisas, com a música, com a própria questão pedagógica dele, de como... Então o Mário me ensinou nessa época muita questão da reverência da música para a música, né? Reverência de que você precisa para você ser um músico, como é que você estuda, o tempo que você tem que parar para estudar. Ele me ligava perguntando quantas horas eu já tinha feito por dia. Assim, você está ligando para um menino de 13, 14, 15 anos, né? Então, mas ele tinha essa paixão também, né? Ele tinha... É um momento diferente também do próprio Mário. Então, assim... tudo isso realmente me deu uma perspectiva até eu chegar à universidade, né? Do que seria, o que eu teria em frente. Bacana. E quando você se formou, assim, o que fez você sair do Brasil? E como foi esse processo? Então, olha só, o próprio Mário, ele sempre falava isso, né? Porque ele foi uma pessoa que ele também, muito cedo, ele foi morar fora, né? E depois que ele terminou o curso dele. Então ele falava, olha, você como músico, você tem que morar fora
por questão de vida, por questão de experiência de vida, por questão de viver ter outros tipos de experiências, outra cultura, não só a questão musical. Então isso sempre existiu, assim, dentro de mim, né? E se você conversar com a maioria dos alunos dele, ele fala sobre isso, de como músico, como isso era importante. Isso é interessante porque a quantidade, desculpe interromper, a quantidade de alunos dele que estão vivendo fora do Brasil é muito grande, né? Eu acho que é acima da média dos outros cursos, né? E eu acho porque um pouco por causa disso também, porque ele realmente acredita nessa questão cultural, né? Que o músico não tem fronteira, né? A vivência musical não é uma vivência com fronteiras. Então isso sempre ele falou e sempre usou os exemplos da Europa, né? Como ele tinha estudado e o dia a dia dele, coisas do tipo. Então, assim, isso foi uma coisa que sempre esteve assim no meu radar, que eu queria, depois que terminasse a graduação, né, estudar fora. A questão era o que fazer e como, e tudo isso. Né? E como, calma, e claro, porque naquela época não existia a questão das bolsas estavam em baixa, não estava em altas, porque já tinha vindo... Tinha mudado, a CAPES tinha mudado antigamente. Antes de eu formar, ela ainda oferecia para mestrado, depois que eu formei, eles mudaram o requerimento, então aí, já não estavam mais oferecendo para mestrado. Já era mais para doutorado, porque tinha muitos doutores no Brasil, né? Eu lembro, né? Então, mas eu fui uma pessoa, o que aconteceu foi o seguinte, como tudo isso aconteceu muito, muito cedo comigo, né? Eu já, quando eu tinha 17 anos, já estava fazendo viagens para festivais no Brasil, né? Então, eu rodei bastante o Brasil, fazendo festivais, conhecendo professores, conhecendo pessoas e tal. E um pouco que eu ouvi as experiências das outras pessoas, né? Também viajando, morando fora, e um pouco que isso me ajudou bastante a me direcionar, né? Fora um pouco o Mário também, né? E na realidade, no final, ele foi que me recomendou o professor que eu tive no mestrado, né? Bruce Holzman, da Florida State University. Bruce Holzman é muito amigo do professor de Mário na Alemanha. E em algum momento ele disse para Mário que se ele tivesse que estudar nos Estados Unidos, o local e o professor que ele teria que ter seria Bruce Holzman. Ele falou, o Elliot Fisk falou isso para Mário. Então Mário tinha essa questão muito grande de Bruce. Não, você tem que estudar com Bruce, você tem que estudar com Bruce. E aí aconteceu que quando eu terminei a graduação, né, um ano antes, olha só, um ano antes de eu terminar a graduação, eu ainda sem bolsa, ainda sem um pouco sem perspectiva, eu viajei, né, para fazer provas aqui nos Estados Unidos. E entre os locais que eu visitei, eu fiz né, provas com Bruce Holzman. Então, e foi muito bom a experiência. O Eduardo Meirinhos, que era um amigo de muitos anos de Mário, também estava na Florida State fazendo o doutorado dele, então ele me hospedou, me deu uma ajuda assim, incrível. E eu passei uma semana aqui, lá em Tallahassee, na Flórida, fazendo a prova e um pouco conhecendo a estrutura, conhecendo a universidade, tudo isso. Quando eu voltei para o Brasil, o Bruce Holzman ele me ofereceu um assistantship, né? E assistantship na realidade é um trabalho que você faz para a universidade. Como no meu caso eu daria aula para graduação, eu teria uma quantidade de alunos regular por semestre, e em troca disso eu receberia um salário por mês e teria 90% do curso pago. Né? Então, assim, teve um período de transição para ver o que eu iria aceitar das coisas que eu recebi, mas a questão de estudar com Bruce para mim foi muito forte. E aí foi aquela correria no último ano de graduação para fazer todos os requerimentos para vir para cá, né? Para ser aceito, né? Na universidade. E o pior de tudo para mim na época foi o TOEFL, né? Porque eu tive que fazer o TOEFL aí no Brasil ainda, né? E meu nível de inglês era bom, eu fiz
muito curso de inglês aí no Brasil, mas para o TOEFL eu tinha um prazo, por causa da universidade, né? A universidade tinha um prazo para, se eu tivesse que me inscrever para o Fall, que era a época de setembro. Então eu corri muito quanto tempo para eu tirar a nota que era mínima necessária para fazer a prova de inglês. Eu lembro que eu estudei por 3 meses, eu tinha aula de inglês todos os dias. Olha só. 1 hora de aula. Um intensivão ali para correr atrás, né? Para correr, isso. Então, assim, e aí foi como as coisas aconteceram. Assim, eu consegui, então, fazer a prova, eu tirei o TOEFL, tirei todos os requisitos, toda aquela questão de documentação, papelada, e trouxe as trouxas e vim para cá. Mas ainda assim, apesar de ser uma bolsa interessante que eu tive, né, com o Bruce, né, ele ainda assim era uma situação meio que delicada, porque não era muito dinheiro que eu recebia. Eu recebia, né, uma ajuda de custo praticamente, né? As outras coisas eu tive que ir atrás e tal, me virar. Exatamente. A questão, e aí que tá a grande diferença que eu encontrei nessa transição, né? Porque a questão da música, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, era muito profissional. Muito mais profissional do que eu, na realidade, ouvia aí no Brasil. E isso me ajudou muito. Quando você fala profissional, em que sentido? Assim, você diz em termos de seriedade, nos compromissos, nos horários? Nos dois. A questão de seriedade nos compromissos, né? A reverência à música, que é uma coisa que eu sempre achei importante, mas também a questão financeira. Por quê? Porque uma das coisas um dos meios que realmente eu consegui compensar o meu salário que eu recebia pela universidade era participando de recitais como músico de câmara. Ou seja, né, o músico ele é atuante e ele é considerado uma profissão mesmo aí, né? Exatamente. No Brasil Então, a gente já tem uma realidade completamente diferente. Exatamente. Então o que acontecia? Eu ganhei muito dinheiro na época, assim, muito dinheiro. Eu ganhei o dinheiro suficiente para pegando alunos que estavam graduando, fazendo recital, né, os recitais obrigatórios, e queriam tocar história do tango, queriam tocar alguma peça para voz e violão. Então essas pessoas assim me contratavam para eu tocar no recital deles e eu ganhava dinheiro com isso. Olha. Né? E isso dentro da própria universidade. Você está usando, pensando assim, alunos de graduação da universidade, né, contratando alunos de mestrado, porque eu entrei no mestrado na época, né, e para fazer esse tipo de trabalho. E como a Florida State é uma universidade muito grande, assim, a escola de música, se eu não me engano, tem quase 2.100, 2.200 alunos, né, na própria só a escola de música, né? Imenso. Então, assim, é enorme, enorme. Então, tem uma rotatividade, essas coisas sempre apareciam e realmente compensava muito ali, entendeu? E é isso que, nesse sentido, a questão do profissional começou a realmente aparecer para mim, porque você tinha os ensaios, você tinha toda a comunicação, né? O convite, a negociação, digamos, né? Sim. Que é uma coisa assim que a gente praticamente eu não fazia, né? Então tem aquela parte da negociação, tem os dias de ensaio, tudo determinado. Você faz os ensaios, toca no recital, recebe sua parte e pronto. Né? E fora as coisas que eu estava fazendo, que era o que eu queria fazer, né? De violão e tudo mais, solo e tudo isso. E além de você estar trabalhando, é uma realidade interessante que além de você estar estudando, você estava atuando como profissional, ganhando experiência ali, fazendo música de câmera e recebendo por aquilo, né? A realidade nossa é muito comum o contrário. Às vezes a gente está querendo fazer uma faculdade de música, ou um mestrado, alguma coisa assim, a gente tem que trabalhar com outras coisas, às vezes, para se sustentar, ou fazendo alguns bicos, ou algumas pessoas se sustentando de outras maneiras para conseguir manter o estudo ao mesmo tempo, né?
que Exatamente. acaba atrapalhando no rendimento, né, na qualidade. Né? É. Com certeza. E assim, você citou um pouco aí, mas se puder detalhar um pouco mais, como é que foi o processo de você se enturmar com os músicos daí? A interação com as pessoas, a aceitabilidade das pessoas aí onde você está. Né? Eu acho assim que um pouco que e uma coisa que eu realmente eu vou voltar um pouco para trás para ir para frente. Uma coisa que eu realmente dou de conselho para músicos, né, para as pessoas que estão entrando na universidade e tal, é fazer cursos de verão, cursos que você tenha que viajar pelo Brasil. E o motivo que eu estou falando isso é porque durante esses cursos você tem a questão social, né? Que durante o curso acontece, que você tem que você conhece pessoas que estão falando aquela mesma linguagem, a linguagem da música, e você vê as experiências. Então assim, eu acho que de uma forma geral isso abre muitas portas de como você começa a ter esses tipos de relacionamento com outros músicos, né? E quando eu vim quando eu fui para Florida State, eu um pouco que isso me ajudou, né? Porque as pessoas, a gente conhece o mesmo repertório, conhece as mesmas músicas, sabe, temos os mesmos problemas, tem as coisas para fazer. Então, assim, essa linguagem do violão, essa linguagem dentro do estúdio, é uma linguagem bem comum, não importa a língua, não importa do país que você vem, né? Isso acaba que virou via de entrada para que eu pudesse estabelecer relacionamentos, amizades, né? E tudo isso. Então, dentro do estúdio, e além do que, existia também um pouco do diferente, né? Para eles, porque eu era o brasileiro, eu era o internacional, o aluno estrangeiro que estava vindo, né? Então, dentro desse processo dentro do estúdio, que na realidade assim, das minhas maiores críticas com relação à universidade, que no final, que é um benefício, mas também é um problema, é a questão que você dentro da universidade, aí no Brasil e aqui também, você vive um pouco na questão da bolha, né? O ambiente acadêmico, você está dentro daquela bolha super protegido, né? Mas que você também não está olhando para fora. E quando eu cheguei lá na universidade, essa questão da relação, de como eu fui recebido, eu estava muito bem porque eu ainda também estava dentro da bolha, né? A bolha do ambiente de violão. Então, assim, Bruce tinha, na época, 3 assistentes. Eu era um dos assistentes, né? Ele geralmente escolhia os melhores alunos para ser os assistentes. Dele. Então, então, assim, dentro do ambiente universitário da bolha, né, as coisas são perfeitas. A aceitação e sua vida, né, como amante da música, é tudo muito bom, né? Mas o meu problema é que você vive nesse tipo de situação limitado até quando você quiser, né? Até quando você estiver na universidade e não precisar ou não querer olhar para fora, né? Sim, e essa separação que você está falando, vive dentro da bolha e vive fora da bolha, isso se refere, por exemplo, você se forma, você conclui um curso de graduação, de mestrado, e sair da bolha seria ir para o mercado de trabalho? Por exemplo. Para o mundo lá fora. E também a questão, assim, uma crítica que eu tenho, mesmo até hoje em dia, né, inclusive hoje em dia dando aulas na universidade, tudo isso, é que tem que ter um certo tipo de preparo dentro da universidade para o mundo, né? E a questão, às vezes, no ambiente acadêmico, especialmente de performance, né? Você vive muito, muito sob o ideal da música e esquece um pouco o que está lá fora, né? E às vezes você perde certos tipos de oportunidades de se preparar em algumas coisas melhor, né? Que para você poder servir a sociedade, digamos, e também de criar mais oportunidades profissionais. Isso é interessante, né? Que você tocou. Você já tem refletido ou em mente quais tipos de preparo a universidade poderia ter para preparar melhor o músico, o aluno para fora da universidade? Você já refletiu sobre isso?
Então, olha só, uma coisa que aconteceu por acaso, eu vou te dar um exemplo, né? É, quando eu estava na graduação, lá em Salvador ainda, a maioria dos recitais que eu fazia, né, que eu fiz, era eu que organizava. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz recital na sala do coro, Uhum. eu que organizei. Eu fiz recital pela TV Educadora, né? Eu que organizei. Então, mas aconteceu o motivo que eu organizei foi um pouco mais de necessidade do que realmente do que eu queria. Uhum. Eu queria fazer um recital mais bacana, eu queria fazer uma coisa que eu achava que poderia me dar uma perspectiva mais profissional e tudo isso. Então, eu corri atrás disso, né? Uhum. Mas, no final das contas, eu estava fazendo produção, né? Sem Sim. entender, sem Sim. perceber que estava fazendo produção. Tava o empreendedorismo ali teu, né, naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que se isso é uma coisa que fosse talvez mais explorada dentro da própria universidade, né? Uhum. Você não está deixando de ser músico porque você está fazendo isso. Uhum. Na realidade, assim, a gente fala muito hoje em dia, né, que o trabalho que a gente conhece hoje está mudando, né? O Sim, tipo de sim, trabalho, né? Não sim. só em música, mas, Em todas as né, áreas, basicamente. todas as áreas. E eu acho que, de certa forma, isso vai acontecer também em música, né? Em música, isso não já está acontecendo, né? Hoje em dia, eu vejo que a relação dos alunos com relação a um masterclass feito a uma performance não é igual a da minha época, né? Uhum. Porque hoje em dia você tem, por exemplo, todas as plataformas como YouTube, né? E você perde um Sim, pouco da mágica do artista, de sim, você ver o artista pela primeira vez, né? sim, Você tem a sim. chance de ver ele qualquer hora, de você Aham. assistir uma performance em qualquer momento, né? Uhum. Quanto que na minha época isso não existia. Sim, sim. Então, inclusive, né, se você for parar a pensar, analisar por esse lado, as pessoas que estão indo para os concertos, né, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, talvez não seja o mesmo grupo de pessoas que iriam 30 anos atrás, 40 anos atrás. Né? Uhum. Uma das coisas mais difíceis que tem, por exemplo, e a gente pode falar isso mais tarde, que eu trabalho com um pouco de produção hoje em dia, Uhum. né? Uhum. Na realidade é levar crianças e adolescentes para o concerto. O maior Né? trabalho que você tem tido ultimamente, né? Muito, muito grande. Especialmente, e eu estou falando de pessoas que também tocam violão, alunos de violão. Não Uhum. estou falando nem de qualquer tipo de Uhum. estudante, né? Que pra nossa E época, nossa geração, se a gente ficasse sabendo de algum recital de violão ou de alguma coisa da área que você toca, a gente corria lá, né? corria, Não exatamente. precisava nem falar duas vezes, né? Mas eu estava falando sobre a mudança, né? As mudanças. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser preparada dentro da universidade, que tem que ser vista dentro da universidade. Eu acho que o modelo de trabalho para professor, por exemplo, né? Universitário, hoje em dia não é mais o mesmo de 15, 20 anos atrás. Uhum. As coisas mudaram. Né? O tipo de trabalho que, por exemplo, eu vi meu professor Bruce Rosman, né, ter aqui, eu acho que a tendência é ter menos e menos. Né? Uhum. Aquele professor tradicional, né, na universidade que está indo, que tem 20, 30 alunos, dá 20, 30 aulas e sai. Né? Vai Uhum. para casa e acabou o dia. Uhum. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vai acabar mudando, Uhum. né? Pelo bem ou pelo mal. Isso Sim. aí a gente vai jogar mais tarde, mas E pra que lado vai, né? Às vezes não tá tão claro ainda, né? e para que lado vai exatamente? Mas que tá mudando Exatamente. é certo, né? Que as relações professor e aluno tá mudando muito e muito rápido, né? Exatamente. E eu, como eu falei, inclusive, e também a vivência como músico, né? Uhum. Eu acho que o músico hoje em dia tem que entender como se reinventar nesse sistema, né? Porque a tendência é que as coisas mudem, né? Uhum. Mais ainda. Então, é uma questão assim de visão, né? E a universidade, eu acho que ela não prepara você para isso, quando você está dentro do programa, né? Uhum. O programa você vai fazer o programa, você está ali academicamente, você vai passar os passos, né? Passar
como eu chamo aqui, o pipeline, né? Até a graduação, e aí você chega, né, se forma, e aí a questão é como é que você vai usar aquilo, né? E aí você vê que a realidade do que você fez, onde você estava na universidade, né, tem muito pouco a ver com o que você vai encontrar fora. Fora da universidade. Eu tenho sentido isso na minha profissão também. Não só do que eu tenho trabalhado, que eu estudei na graduação, mas a sequência, né, mestrado e doutorado, né? Eu tenho sentido que a realidade, na vida prática, pouca coisa foi trabalhada ali. Uma outra dúvida, um outro assunto que você já comentou também um pouco, como é que quais são as suas principais atuações na música atualmente aí nos Estados Unidos? Eu já vi como você tá, né? O que você atua como professor, atua como produtor, né? Algo mais assim que... Sim, eu toco, né? Eu tenho concertos, né? Eu faço concertos, e principalmente isso, né? Música de câmara, A sua principal camerista, atuação toco. aí assim, o que mais demanda a tua energia, o teu tempo e que mais você atua é como violonista. Não. Na realidade é uma coisa assim que e aí é uma coisa que você faz parte do processo, né? Como violonista, sim, porque eu estou dando aulas, ou eu estou estudando, ou eu estou tocando, né? Então, assim, querendo ou não, isso tira boa parte do meu tempo. Sim. Mas quando você fala violonista, a minha primeira impressão, assim, eu estou estudando 5, 6 horas. Eu não tenho mais essa chance de estudar 5 mais 6 horas de violão, né? Então, mas eu, assim, é um pouco que dividida. Hoje é um pouco mais compartimentalizada, né? Como minha vida é com relação a isso. Agora, a parte de produção, por exemplo, do que eu tenho feito, isso realmente tem tirado desses últimos 2 anos boa parcela do meu dia, né? Porque nessa busca de um processo, então, eu sempre tive essa reverência com relação à música, né? E nunca quis fazer música por fazer música, né? Um dos problemas da questão financeira, né, digamos, com relação à música, era ter que fazer música que eu não queria por causa da questão financeira, né? Sim. Ou então ensinar alunos que eu não queria ter, né? Uma das coisas que eu sempre vi com o Mário, né, que para mim sempre me chamou muita atenção, e com o Bruce, meu professor lá na Florida State, era que eles queriam só dar aula para quem eles quisessem. E eu queria isso para mim também, porque eu queria ter essa revelia, assim, eu queria... E quando você sai da universidade, um pouco que isso se transforma, você tem que ser, às vezes... Isso, para muita gente, cai por água abaixo, né? Para muita gente, acaba não tendo como sustentar e escolher seus alunos e tal. Para chegar nesse nível, tem que projetar muito, tem que se dedicar muito, tem que fazer da tua carreira uma coisa bem seleta, né? Que foi o que você conseguiu fazer, né? Exatamente, mas um dos motivos que isso tem acontecido comigo e eu tenho conseguido encontrar um balanço com relação a isso é porque eu consegui compartimentalizar do que eu faço, né? Então, e que na realidade me fez me sentir melhor, inclusive, com relação à própria música, né? Se você começa a baixar o nível da música porque você está fazendo outras coisas que não é do nível legal, tudo vai por água abaixo, né? Tudo por trás, né? Tudo. E aí e esse sempre foi o meu medo, né? E uma das coisas que deu bastante certo com esse processo todo foi essa questão da produção, porque o que é que acontece? Eu fiz um recital em 2013 aqui já tinha mudado para Washington e para a maior série de concertos daqui da cidade, né? Então, pra você ter ideia, meu concerto com eles os tickets foram todos vendidos, foi aqui mais 550 pessoas, né? E assim, foi um grande sucesso.
E eu conheci, por morar também na cidade, porque eles é uma série de concertos internacional. Então, a maioria das pessoas que eles convidam são pessoas de fora, né? E eu fui o único nacional e internacional, né? Sim. E então me deu a oportunidade de conhecer as pessoas da organização, né? E aí, participando desse processo, eles me chamaram em um certo ponto para ajudar eles a questão de trabalhos, né? Porque é uma organização sem fins lucrativos, mas que tem um trabalho que não é somente a série de concertos, né? Eles levam artistas para escola públicas, né? Eles levam para bibliotecas, a gente tem uma série de masterclass, tem várias atividades na comunidade relacionadas a violão, né? Então eles me chamaram para ser esse intermediador, porque como eu cheguei aqui e conheci, assim, né, aquela questão de você fazer seu network e tudo mais, quando eu já estava mais ou menos em 2013, eu conheci as principais figuras do violão aqui. Então, para organizar esse tipo de atividade, digamos, se tem uma pessoa vindo da Espanha para fazer um concerto para a série de concertos, né, internacional, e poder fazer também essas outras atividades, eu era a pessoa que fazia essa interseção, né? E organizava essas atividades em escolas e em bibliotecas. E aí, há 2 anos e meio atrás, eu recebi o convite de ser o diretor executivo dessa organização. Que bacana. Então, o que acontece? E aí também aumentou a minha responsabilidade. Agora, eu que... Assim, e o interessante é o seguinte, né? A organização, o nosso orçamento aqui, para você ter ideia, Elzemi, é de por volta de $250 mil. O orçamento da organização. Da organização, né? Então, assim, de um dia para outro, eu me tornei o responsável por isso. Por esse orçamento. E como gastar esse dinheiro. Sim. Entendeu? E ter que fazer o orçamento para o ano que vem. Sim. Então, de ter que começar a ter certos tipos de habilidades, né? Eu nunca fui treinado, nunca estudei, nunca fiz um budget, né? Um orçamento, né? Mas eu acho que isso também um pouco me atraiu, porque eu saí da bolha. Na realidade, foi a primeira vez... Saiu até de uma maneira, assim, bastante forte, né? Já cuidando de orçamento de uma instituição, né? Isso. Porque eu vi isso acontecendo quando eu estava fazendo, né? Participando, sendo o responsável pelas atividades na comunidade. Mas 2 anos atrás, foi em 2017 que isso começou. Sendo responsável pelo fazendo as coisas, né? Tomando as decisões, sendo a pessoa que toma as decisões. Mas voltando ao ponto, foi quando eu realmente me senti fora da bolha, porque o que eu estava fazendo antes? Eu estava fazendo música de câmara, eu estava fazendo concertos, eu estava dando aula. Então, eu ainda, querendo ou não, eu estava vendo que as coisas estavam mudando, mas eu ainda estava dentro, de certa forma, daquele ambiente musical, né, da bolha. E o que isso me deu a oportunidade de realmente tratar a música de uma maneira maior. E porque agora eu organizo esses eventos, né? Eu sou o responsável, eu sou a pessoa, né? E isso, assim, e além disso, o tipo de interação que eu tenho que ter agora, né, com as pessoas é completamente diferente. E me ensinou muito, né? No board, né, dessa organização, por exemplo, nós temos embaixadores que já aposentados, né? Americano, né? Nós temos contadores, nós temos todas as áreas, menos músico. Olha só. Então, eu respondo para o board, né? E eu tenho que, na realidade, quando eu estou tendo reuniões com eles, tá no mesmo nível, não só do que eu estou, né? Do que eu estou propondo, o que eu estou trazendo, mas também cultural deles, né? Não que nosso nível cultural seja diferente, seja menos, mas é diferente, né? Isso você fala,
certamente você está na mesa de reuniões ou organizando as coisas com ele. Você tem o mesmo nível de conhecimento em termos até mesmo da linguagem que eles usam, né? Até mesmo da linguagem no Exatamente. sentido empresarial da coisa, né? Da linguagem da gestão, das necessidades da gestão. Né? Eu imagino que, como você já estava um pouco próximo, acabou sendo um background, mas mesmo assim você assumir como diretor executivo de uma instituição que tem um orçamento X, né? Deve ter sido um desafio inicial naquele momento. Né? Sim, mas o que eu gostei mais foi que eu estava lidando com música, né? Eu estou trabalhando com música, estou trabalhando com músicos e isso me deu a oportunidade também de fazer com a música que eu quero fazer. Isso é super importante. Então voltar àquilo que a gente estava falando, né? De não tratar a música com a reverência que eu sempre quis tratar. Ou seja, manter um nível de qualidade, né? Você conseguiu se ajeitar de uma maneira em que você mantém um nível de qualidade. Não precisou ter que fazer algumas coisas que você não gostaria de fazer, como ensinar alguns que você não queria, tocar em alguns lugares ou tocar tipos de música que você não queria somente para sustentar. Né? Você conseguiu preservar esse lado, né? O lado da qualidade musical que você queria isso, né? Da qualidade do trabalho como professor. Mas ao mesmo tempo continua trabalhando, né, com outro setor, que é esse setor da administração, da gestão de um grupo, mas sem perder o contato com a música. Né? Exatamente. E aí que. Eu sou visto como violonista ainda. Né? Eu não sou visto como o gestor. Né? Sim. Internamente, talvez não, porque internamente tem coisas que a gente tem que tomar decisões pensando estrategicamente, né? Mas a maneira que as pessoas me veem fora da organização é como violonista, né? Então, assim, isso é fantástico. É um outro tipo de realidade e realmente isso trouxe muita coisa boa. Né? Então, hoje em dia, eu organizo a série de concertos internacional que nós temos. A gente organiza, a gente traz violonistas do mundo todo, a gente traz os maiores violonistas. Né? Assim, é fantástico. Só imaginar que, por exemplo, eu tenho um budget, né, desse tamanho com relação ao que eu sei de estrutura de budget no Brasil, né, de como as coisas são, de funciona e tudo mais. Assim, é uma realidade assim fantástica, realmente. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, assim, tudo que você acha que você basicamente já respondeu, mas podemos mergulhar um pouco mais nesse assunto. Você conseguiria chegar onde chegou se você não tivesse saído do Brasil? Você conseguia chegar em termos profissionais, em termos de realização, em termos desses contatos, de estar promovendo eventos nesse nível de qualidade, de você estar trabalhando com a música nesse nível de qualidade, se você não tivesse saído do Brasil? Você acha que conseguiria, que você ou não? É difícil falar, sabe, Josemi, porque no Brasil você tem que ser muito bom, mas você também tem que ter um fator sorte e momento, né? E aqui nos Estados Unidos tem um pouco de uma cultura muito mais assim meritocrática, né? É um pouco que você ainda não é 100%, mas você se sente um pouco mais sob controle das coisas, né? A questão às vezes é você encontrar o caminho, você entender o que é que você quer fazer, como é que você vai usar aquilo, né? O seu conhecimento, tudo que você estudou, como é que você direciona. Mas por exemplo, para o nível de... Para as coisas que eu consegui hoje, por exemplo, meu trabalho na universidade, esse trabalho que eu tenho feito já tem 5 anos, né? Não imagino, porque não existe, eu acho que uma organização assim similar, né, no Brasil. Aqui mesmo nos Estados Unidos, né? Nós somos uma organização
fundações e as non-profits de violão que tem um dos maiores budgets, né? Maiores orçamentos. Então, é uma organização que já existe há 25 anos, né? Esse vai ser o 26º ano por exemplo, da série de concertos. Então, também, nesse sentido, digamos que eu dei um pouco de sorte de estar no local certo também, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que aqui nos Estados Unidos, fazendo a comparação, você está mais sob controle. Sim, ou seja, fez por merecer também, tem aquele lado do fazer por merecer, né? O teu nível de qualidade como músico, como violonista, né? Fez por merecer. É como se, traduzindo um pouco o que você falou, como eu entendi, a gente é mais valorizado. Você é mais valorizado nos Estados Unidos, porque você falou a tal da meritocracia, né? Pelo teu esforço, pelo teu empenho, pela tua qualidade musical, do que no Brasil. No Brasil teria que ter um pouco mais aquela questão de você conseguir um espaço dentro da universidade para poder trabalhar com... e para isso tem que fazer concursos, né? E aqueles concursos que esperar que uma determinada vaga abra a cada 2 anos, um ano, uma vaga em um ano, com um monte de violonistas também estudando bastante. Então, acaba tendo esse choque de realidade, né? E o meio ambiente em que você está é um meio ambiente que favorece com que você seja reconhecido e que você trabalhe pelo teu esforço, pela tua qualidade. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos, sim. Eu acho que no Brasil, realmente, as coisas são um pouco mais complicadas. Como você falou, você faz um concurso, já começa do que... Como é feito o concurso, né? As bases do concurso, como é que você avalia? Né? Tem algumas provas que você sempre pergunta qual é a diferença de uma universidade A para uma universidade B, para o seu... Né? Na hora que eles estão te dando a pontuação, digamos. Né? Então, tem certos tipos de requerimento durante todo o processo seletivo que são questionáveis e como você mesmo falou, né, existe sempre violonistas ou músicos muito, muito bons também fazendo, então é um pouco um mistério o que é que vai acontecer, né? O resultado de um concurso no Brasil atualmente. Mas aqui é um pouco assim, eu acho que aqui você tem um certo tipo de planejamento maior, né? Eu, por exemplo, eu te digo, o que aconteceu foi que desde a época que eu estava dando aulas, né, quando eu vim para cá, para Washington, eu mudei para cá já era em 2009, né? Então, desde que eu mudei de 2009 para 2011, até 2012, eu já estava um pouco sentindo isso, né? Eu já estava um pouco meio que não tão confortável sem ter um planejamento claro do que eu iria fazer, né? Porque eu estava dando aulas, eu estava fazendo música de câmara, tocando recitais e fazendo aquela, né, uma parte do que ainda faço, né? Mas eu sentia um pouco, eu sentia que tinha alguma coisa fora, né? E que eu precisava de um planejamento para alguma coisa diferente, né? E um pouco que eu tinha também a ideia dessa questão de non-profit aqui, já tinha visto como algumas funcionavam e tudo mais. Então era uma coisa que eu queria guiar também, né, para que isso acontecesse, né. E aí que tem uma questão de sorte, né, mas eu acho que dá para fazer coisas do tipo, né, não talvez na escala como eu estou fazendo hoje em dia, mas eu acho que você tem um pouco mais de controle do que no Brasil. E fora que a questão da profissionalização do músico aqui é tão diferente do Brasil, né? Que é como você falou, o americano, né? Assim, a cultura nossa aqui nos Estados Unidos não te vê como algo diferente, né? Então, assim, existe a pode ter uma graduação, né? A categoria músico aí você sente que é mais valorizada, né? Digamos assim. Sim, sim. Porque as pessoas acostumam ser desde quando entram na universidade profissionais, né? Então, uma coisa que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo.
uma coisa que para mim eu me senti, né, logo quando eu pisei aqui e fui na universidade, né, e comecei a ter minhas aulas, primeiras aulas não de violão, né, porque a aula de violão é basicamente muito parecida, né, mas as outras aulas das outras matérias, eu me senti um herói. E senti todo mundo lá na universidade, lá na UFBA, heróis. Porque música, se você estudar música sem estrutura... É uma batalha, né? É igual você ter um laboratório sem material. E aí, quando eu fui ter aula de história e ter toda a estrutura, ter a universidade, a biblioteca era assim... não dá para comparar. A biblioteca da Universidade da Florida State era 2 andares de biblioteca. Assim, é coisa impressionante. E então você já entra nesse sistema, né? Eu fui entender, Mário falava muito uma coisa simples, que Mário falava que era silêncio. Que ele falava que desde que voltou da Alemanha, ele não sabe o que é silêncio, que é ter silêncio. E que quando vai para fora, realmente ele volta a ter silêncio, né? E isso você fala o meio ambiente, né? O meio ambiente. É que Salvador é uma das cidades mais barulhentas do Brasil, né? Pois é. Então, assim, você realmente ter salas que são apropriadas, né? E coisas básicas. Né? Isso é uma coisa básica, né? Básico. E talvez uma visão até um pouco, né, mais para Salvador, mas então eu acho que isso ajuda muito, porque as pessoas que terminam a universidade aqui têm um pouco dessa visão profissional. Tem uma visão maior do que com relação a isso do que realmente temos aí. Né? Então não existe esse tipo de diferenciação, né? E eu acho que o questionamento, por exemplo, quando o board me contratou para ser o diretor executivo também aqui, a ideia era o seguinte: será que ele consegue, mesmo que ele não tenha a experiência, a aprender? Né? E foi que na realidade eu demonstrei, né? Então eu acho que a questão da profissionalização é o que realmente faz muita diferença. Você tem algum recado assim que você daria para algum músico que está começando? Qual dica você daria para um músico que está começando aqui no Brasil, um músico brasileiro que está estudando aqui no Brasil, que está na universidade ou está batendo a cabeça em algum lugar? Olha, eu acho que viajar, né? Acho que a primeira coisa, essa aí é uma coisa essencial, é viajar, é conhecer, se não viajar para fora, que é uma coisa mais complicada, mas viajar dentro do Brasil, ir para os festivais, ir para os cursos, conhecer professores, vivenciar música dentro do Brasil, né? Porque realmente isso abre muitas portas, às vezes até de oportunidades, mas também de conhecimento, ou então até mesmo de práticas que você vai ter que utilizar se outras experiências, né, acabem ocorrendo. E ouvir muito das pessoas, ouvir das experiências das pessoas, né? Ver como é que aconteceu com outras pessoas, conversar com essas outras pessoas e ver como é que essas outras pessoas que você admira encontrou o caminho delas. E uma coisa que eu acho legal é o seguinte, tudo que é bom e que funciona não tem problema em ser copiado. Né? Então, assim, não é nenhum demérito você copiar. Então, eu acho que... E tem uma visão uma visão, pelo menos a médio e longo prazo. Que é uma coisa que é difícil, às vezes, né? Como músico. Você tem um plano, assim, de carreira. O que é que você quer fazer? O que é que você vai usar aquilo, né? Se você está feliz em chegar ao ponto de ser um professor universitário, eu acho que você tem que tem que pensar nos passos para chegar, né? Ser um professor universitário. O mestrado é importante, o doutorado é fundamental,
né? O que é que você vai poder fazer para se diferenciar, entender como é que o concurso funciona, entender como é que são as provas, ou se você quer ser um músico de jazz e onde é que se tocam, quem são as pessoas, quais são o país que você pode passar um tempo para entender, estudar. Então, essa questão de não ter fronteiras, eu acho que é o mais importante e conhecer, né? Ir atrás das coisas que... e o plano de médio e longo prazo que eu disse. Tem que ter um plano, tem que ter uma visão. Viver sem visão, assim, é muito complicado. E é uma das coisas que é muito difícil no Brasil. Sim. Você tocou num assunto que acabou me vindo outra pergunta. O que eu preciso fazer para ser professor universitário aí nos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil, basicamente, a gente sabe, tem que ser professor universitário de música, normalmente estão dentro das universidades públicas. Dentro da universidade pública é o mecanismo do concurso, né? Que a gente sabe que é difícil aparecer uma vaga e aquela vaga é super disputada. Todo o processo de concurso às vezes não valoriza a didática, valoriza mais partes conceituais, etc. Tem todo um drama assim para conseguir uma vaga aqui dentro. E como é que é aí nos Estados Unidos? E outra coisa, só para conectar isso com uma coisa que nós conversamos, eu acho que também um músico hoje em dia tem que perguntar assim, ou então alguém que está no primeiro, segundo, terceiro ano, que pensa em ser professor, se até mesmo no Brasil esse modelo vai estar daqui a 5, 10 anos. Sim. Né? Que é uma coisa que pode mudar politicamente, né? Exatamente, está mudando politicamente, né? Já está sinalizando. Está mudando, né? Então, assim, como é que você se prepara, né? Como é que você pode já, de uma maneira proativa, se preparar para isso? Mas aqui nos Estados Unidos, respondendo a sua pergunta, legalmente você não precisa nem ter uma graduação em música. Olha só. O Denis tinha comentado, eu entrevistei ele comentou um pouco sobre isso, né? Que é mais simples o processo. Muito mais. Não, mas peraí. Então, legalmente. Então, se você pega uma pessoa como, vou te dar um exemplo, que é um absurdo no Brasil, né? No Brasil, se você tem uma pessoa como Odair Assad, que é um músico fantástico, fenomenal, mas não tem graduação. Então, no Brasil, ele não pode ser professor. Que é uma coisa que não faz sentido. Sim, tem vários exemplos disso, né? E enquanto aqui, legalmente aqui, também não teria problema ele ser um professor de música, né? Por toda a vivência, por tudo que ele fez na vida e tudo isso. Então, assim, o processo ele é mais simples porque legalmente ele não tem esse tipo de requerimento. Prioriza realmente a capacidade, né? Prioriza realmente a qualidade, né? É a sua experiência. É o que você já fez, né? É o principal. Quando você tem provas, quando algum tipo de emprego, você tem um tipo de emprego que abre aqui, né? Para qualquer área. Ele não determina exatamente qual tipo de formação que você tem que ter. Ele determina quais são as experiências que você tem que ter e o conhecimento que você tem que ter. Mas a questão da formação, é muito genérica. Muito interessante saber disso, porque a gente vê que as coisas às vezes são invertidas aqui no Brasil, né? As pessoas elas dão um altíssimo valor a você ter um título, um diploma, um certificado, né? E muitas vezes a questão da experiência, até o programa dos cursos como eles são desenvolvidos, né? Muitos deles são extremamente conceituais para que você saiba os conceitos, mas não são, que é aquilo que a gente estava falando lá atrás, não são focados em desenvolver uma experiência, né? Exatamente. Mas, obviamente que tem áreas que se você vai procurar uma área, por exemplo, que é uma área, digamos, mais jurídica, provavelmente você vai ter que ter feito direito. Sim, porque claro. Algumas formações de medicina aí também, né? Right, sim. Então, mas o que acontece é o seguinte, mas se você tem uma universidade que você tem uma opção de trabalho e aparece a oportunidade, obviamente que
se você... Existe já uma expectativa da maioria, né? Porque você também está usando... O exemplo que eu dei do daí é um pouco também fora da curva, né? Digamos. Que acontece mais em outras áreas do que em música, né? Porque música tem a questão de você... do trajeto, né? Tem um trajeto. E que a academia realmente traz e tudo mais. Sim. Mas teoricamente não existe isso. Por lei não existe que você tem que ter formação em X, Y e Z para você ser considerado, né? E isso facilita. Agora, cada processo tem seu, né, seu Suas processo, especificações, né? Seu próprio processo, isso. E aí que você vai ser selecionado, vai ter uma entrevista, digamos que eles vão chamar 3, 4 pessoas para fazer entrevista, 3, 4 pessoas para dar aula, né, com alunos, e aí você realmente tem que mostrar qualidade, né? né? Qualidade. Então, assim, ele é um processo mais simples nesse sentido, porque ele é menos factual, né, no que você, tipo de diploma, esse tipo de coisa que você tem que ter, mas no final eu acho que é um processo também muito seguro, entendeu? Da maneira que é feito. Onde tem muita corrupção é necessário mais burocracia, né? Então, às vezes tem essa relação, né? E imagino que onde as pessoas confiam mais um pouco na outra. Aqui no Brasil, o sistema, imagina se não precisasse de diploma, a gente ia ter, às vezes, algumas aberrações dando aula por aí, né? Eu desconfio que chegue a esse ponto, não sei. Pois é, eu acho que... Talvez. Eu acho que você tem um ponto. Agora, a questão é que isso engessa, né? Engessa o corpo, né? Porque aí acaba fazendo, né? Eu não sei, eu não gosto muito da questão da burocracia e corrupção. Eu acho que é como você pensa o processo. Tem processo que é importante para você chegar a determinados tipos de objetivos, né? E a burocracia, nesse caso, é o processo, né? Isso eu me referindo à situação um pouco do Brasil, em que as questões têm que estar extremamente amarradas, né? Tem que ter diploma, tem que ter o excesso de exigências para que algo desse tamanho aconteça. Às vezes ele está extremamente amarrado por conta dessa relação de desconfiança que se gera com as pessoas, né? Entre as instituições, entre os órgãos. Eu também não gosto também da questão do excesso de burocracia, não gosto mesmo. Eu acho que para isso mudar aqui no Brasil teria que se mudar bastante questões na raiz da cultura das relações entre as instituições, das instituições com as pessoas, das instituições com a sociedade, da sociedade entre ela, né? Então eu acho que teria que mexer muito nessa estrutura, que eu acho que um caminho seria a educação, né? A educação, educando em criar relações de confiança, relações em que não precisa, por exemplo, no Brasil, infelizmente, eu acredito que a gente pode ter casos que, se não tiver uma comprovação de diploma, comprovação de algumas coisas, pode ter caso de sobrou uma vaga de oboé na universidade e aí contrata o amigo de fulano, que nem oboé toca, né? Então, talvez dessas relações. E aí acaba se gerando um sistema que a gente fica preso, que é um sistema excessivamente burocrático e que aprisiona uma série e que faz a gente perder uma série de talentos que poderiam estar contribuindo e ensinando para outros na universidade, simplesmente porque não tem isso que você comentou. E que já os Estados Unidos, por questões, né, sociais e culturais, seja lá que a gente possa investigar e descobrir, favorece mais esse tipo de coisa, né? Um grande músico, um grande violoncelista que não tem aquelas graduações máximas, mas ele é um grande violoncelista, é um grande músico, ele dá uma aula na Juilliard, ele dá uma aula nessas grandes universidades, né? Então eu imagino que talvez seja assim, né? O que você pensa em relação? E eu acho que poderia ter um sistema em que você tivesse, né, as exceções, né, que você pudesse dar crédito a situações em que
Ainda assim, poderia entrar no, conforme você estava dizendo, né, na questão das pessoas que poderiam ainda burlar, né, o que é, mas não sei. No Brasil, realmente tem certos tipos de situações que são mais... Sabe aquela história, né, quando existia, né, o que hoje não existe nem mais, mas talvez aqui em cidades pequenas, mas se você deixar o dinheiro pegar o jornal, Sim. é um pouco disso também, né? Sim, um pouco disso. É né? por aí. João, obrigado pela entrevista, obrigado pelo ter disponibilizado o teu tempo aí para essa conversa. Foi muito prazeroso, sempre aprendo muito, né? Obrigado pelo papo. Beleza, eu que agradeço aí a oportunidade, o momento, foi muito bom também. E aí, qualquer coisa que você precisar, pode avisar, entrar em contato que a gente tá junto aí. Tá legal. Tá Obrigado. bom? Valeu.